Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, há a mensagem intitulada Felicidade que a prece proporciona. Esta mensagem foi ditada pelo Espírito Santo Agostinho no ano de 1861, na cidade de Paris. Vou fazer uma leitura completa do texto, um texto curto, e depois farei alguns comentários. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós, já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai. Avançai pelas veredas da prece. E ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida, entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Aí está, uma mensagem extraordinária. Eu queria destacar alguns aspectos. Quando ele fala no início da leitura, no primeiro parágrafo, ele fala assim: se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Mais adiante ele complementa: filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Veja como ele relaciona a prece
e o seu alcance, a sua profundidade, a fé. A prece depende da fé, a profundidade da prece. Como que eu devo fazer para ampliar a fé? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem por ouvir sobre o Evangelho. Para ler, vem por ler sobre o Evangelho, refletir sobre o Evangelho de Jesus e colocar esses entendimentos provenientes do ouvir, do ler, do refletir, colocar em prática. Quanto mais fizermos isso, mais vamos compreendendo, e compreendendo ampliamos a fé. O que é a fé? Paulo mesmo vai dizer na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Está lá, Hebreus 11, 1. O que nós esperamos? Esperamos as compensações dos sacrifícios da encarnação na vida futura, na vida no mundo espiritual. Quando todo o bem que nós pudermos fazer, todo o empenho para colocar em prática o ensinamento do Cristo em nossa vida, como diz ali Paulo na carta aos Romanos, todo sacrifício, toda dificuldade, teremos a compensação na vida futura. Isto é fé. Ele ainda acrescentou, é a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos o mundo espiritual, com algumas exceções de pessoas videntes, que vê alguns aspectos apenas. Nós não vemos a Deus por nossa visão, intelectualmente falando, é acanhada demais. Mas nós cremos na existência de Deus. Então aí está, isto é a fé. E a ampliação desta certeza, desta esperança, advém por colocar em prática os ensinos do Cristo, por estudar, por falar, por ler, por refletir, por praticar a caridade, que são as recomendações do Evangelho. Esse destaque que o Espírito Santo Agostinho dá, amplia a sua fé e a sua prece vai se tornando cada vez mais profunda, mais fervorosa, vencendo desta maneira, como ele diz ali, o calor excessivo das paixões que advém dos apegos, do ego, dos instintos que são formados em nossa mente, nos leva a pensamentos e ações. A fé nos leva à prece, e a prece aplaca o calor excessivo das paixões provenientes do ego. E nós poderemos, nos aplicando nessa sistemática de vida, alcançar estas percepções descritas aqui por Santo Agostinho. Como ele diz ali, a vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Mais adiante, no parágrafo seguinte, eu quero destacar o seguinte: sem mescla de desejos carnais são divinas todas as aspirações, ou seja, vencendo os arrastamentos do ego, das paixões, dos apegos, dos instintos, vencendo isso por intermédio da fé, da prece, nós alcançamos todas as aspirações divinas. E quero destacar também, ao final desta mensagem, sempre é importante trazer este destaque que eu já venho fazendo desde outros vídeos. Falando de Jesus,
Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Isso está dizendo que conforme o nosso grau evolutivo, conforme a nossa identificação com Deus, conforme o aprofundamento da nossa fé, nós vamos alcançando capacidade de atingir níveis cada vez mais elevados de vida no mundo espiritual. É aquela ideia da vida futura, a fé na vida futura. Quanto mais caridade aplicar com sinceridade, transformando a nossa vida para o bem, mais elevado é o plano de vida em que nós moraremos. Por isso que ele fala na morada de seu Pai. O Pai de Jesus é Deus. O nosso Pai é Deus. Mas Jesus, pelo seu avanço espiritual, percebe Deus numa amplitude muito maior do que nós. Então, cada um de nós tem o nosso Pai, limitado pela nossa capacidade de ver, proporcionada pela nossa evolução espiritual. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que eu, personalidade, Jesus, o Filho do Homem, estou em perfeita comunhão com minha consciência, Filho de Deus, o Cristo, o Espírito. Nós ainda não estamos em comunhão perfeita com o Espírito. Ainda há muito de prevalência do ego, do instinto em nossas escolhas. Em Jesus, não. Tudo o que ele fazia como personalidade, como Filho do Homem, Jesus estava em perfeita ressonância, em perfeito equilíbrio com o Filho de Deus, o Cristo, o Espírito. Extraordinário tudo isso, né? Esta mensagem é a culminância do capítulo 27, Pedi e Obtereis, que Allan Kardec traz, como que complementando todas as orientações anteriores acerca do Pedi e Obtereis, da prece que o capítulo vem trazendo. Com isso, nós encerramos a leitura do capítulo 27 e retornaremos no próximo vídeo com a leitura do capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Até lá, que Jesus os ampare e fortaleça a fé.